precatório. Isso é extremamente importante, uma vez que previstos lá também, no artigo 100, parágrafo 2º, da Constituição Federal, artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal. Quais são os dois tipos aí de precatórios que nós temos? Dois tipos de precatório, são exatamente aqueles precatórios de natureza alimentícia e aqueles de natureza não alimentícia, né? Então, os precatórios, eles se dividem em duas naturezas, né? Duas naturezas principais, logicamente, as mais usadas, inclusive está na Constituição Federal, no artigo 100, parágrafo 2º, né? Natureza alimentar e natureza não alimentar, natureza alimentícia e natureza não alimentícia. O que é natureza alimentícia? É o chamado precatório alimentar, são aqueles débitos, né, da administração pública, dentro das 3 esferas da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, que provém de ações judiciais, né? Então, ações judiciais que referentes aí a salário, né, do artigo 459 da CLT, também está previsto como direito fundamental tanto do trabalhador rural quanto do trabalhador urbano, previsto lá no artigo 7º, inciso 4º, da Constituição Federal, artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, está lá regulado atualmente na Lei 14.158, né, de 2021. Temos também a questão dos vencimentos, né, também a questão dos proventos. O que são proventos? Proventos, né, já deve ter ouvido falar muito esse mês passado, quanto à declaração de renda e proventos de qualquer natureza, que é o imposto pessoal, né, de natureza pessoal, que está previsto lá no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, e é o imposto de competência da União, e regulado pelo decreto 9.580, né? O decreto 9.580 regula aí o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Proventos são as aposentadorias, né? O dinheiro das aposentadorias, porque renda é aquilo que eu faço um esforço para receber, já proventos não, aposentado, como disse o Fernando Henrique, aposentado é vagabundo, né? Não faz nada, não é verdade? Então, não recebe o dinheiro, só recebe. Então, aposentado só recebe esse alto salário aí que ele recebe todos os meses, não é verdade? Brincadeira. Eu também sou aposentado, por isso que eu posso brincar, né? Então, vejo que proventos é isso. Proventos é aquela parcela da pensão, pensão por morte, lá do artigo 74, da Lei 8.213 de 91, né? Que, por exemplo, o filho até 21 anos, ele pode receber a pensão por morte, como prevê o artigo 77, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, lá do artigo 201 da Constituição Federal, que é uma espécie da Seguridade Social, conforme prevê o artigo 193 da Constituição Federal. As pensões também, né, os benefícios previdenciários, os benefícios da Previdência, né? Quais são os benefícios? Todos aqueles que estão lá na Lei 8.213 de 91, salário maternidade, auxílio-doença, lá do artigo 59, salário maternidade do artigo 72, a própria aposentadoria, né? As 4 formas de aposentadoria, lá no artigo 42 tem a aposentadoria por invalidez, no artigo 48 tem a aposentadoria por idade, no artigo 52 a aposentadoria por tempo de serviço, e o artigo 57 a aposentadoria especial. São as 4 formas de aposentadoria do regime geral da Previdência Social, todas previstas na Lei 8.213 de 91. Então, essas são as questões aí que nós temos, que são aquelas de natureza alimentícia, quando o Estado deve um dinheiro para um aposentado, quando ele deve uma parcela do provento, quando ele deve um salário. Então, tem todas as questões, aí a pessoa vai ajuizar essa ação de cobrança e o Estado vai pagar. Como é que ele vai pagar? Ou por precatório ou por requisição de pequeno valor, né? São todas aquelas verbas que são destinadas aí, como prevê a Constituição Federal, lá na Seguridade Social, no artigo 193 da Constituição Federal, servem para se autossustentar ou sustentar a sua família, né? Ou sustentar a sua família. Por isso é chamado de natureza alimentar. E temos aqueles que têm natureza não alimentar, né? Os de natureza chamada de natureza comum, né? Não alimentar ou comum são aqueles que não são destinadas diretamente à sobrevivência dele, da pessoa ou da família, né? Ou da família. Então, são aqueles de natureza precatórios ou RPV, de natureza não alimentícia, né? Então, como está aí, é responsável por incluir
todos os outros tipos de ocorrências, formalizações não alimentícias, costumam decorrer de ações indenizatórias de danos morais. Olha aí, danos morais, né, verdade? Danos morais que podem decorrer de ofensa à liberdade, né? Então, lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, traz os critérios aí para o dano moral. Também está previsto no artigo 21, das 23 da Lei 10.406 de 2002, e o artigo 5º, inciso 10, traz lá, quando houver violação de liberdade, por exemplo, né, haverá o Estado de indenizar. Uns falam que, alguns doutrinadores falam em indenizar, outros falam em compensar, né? Compensar ou indenizar, né? Na verdade, indenizar é o sentido de reparar, como acontece com a execução por quantia certa do artigo 824 da Lei 13.105 de 2015. Já compensar são aquelas obrigações de entregar coisa certa, entregar coisa incerta, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, previstas aí desde o artigo 806 até o artigo 822 da Lei 13.105 de 2015. Então, temos aí essa questão aí quanto ao dano moral, se esse dinheiro, por exemplo, a privação de liberdade gera uma indenização, né, está lá no artigo 954 da Lei 10.406 de 2002, 954 traz aí, né, a necessidade da indenização. Não se sabe se a indenização é compensação, por isso que é uma discussão doutrinária e ferrenha há muito tempo. Também tem a questão da honra, né, a calúnia, difamação, injúria, também gera indenização por danos morais, está lá no artigo 953 da Lei 10.406 de 2002, tem a questão da intimidade também, né? Muito se vê falar aí na liberdade de expressão do artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que a liberdade de expressão existe, mas é vedado o anonimato, etc. Então, isso tudo gera danos morais. Também temos a questão do direito à imagem, né? O direito à imagem é importante, e está previsto lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, inclusive previsto aí para os jogadores de futebol que brigam muito por esse direito à imagem, né? Nós, como temos aí alguns direitos, o direito, por exemplo, previsto lá na Lei 10.671 de 2003, que é o Estatuto do Torcedor do Grêmio, né? Porque só o torcedor do Grêmio que torce para o melhor time do Brasil é que está amparado pela Lei 10.671 de 2003, né, verdade? Ontem tiraram o Gabigol, eu não gostei. Eu acho que o Gabigol com meia perna é melhor do que aquele, como é que era de vocês também, o Gabriel, não sei o que lá, né? Eu acho que não. Gabriel Jesus era do Palmeiras, professor. Não pode tirar aquele guri o cara forte, joga bem, de uma hora para outra ele, né, faz. Então, tirar o Gabigol é sacanagem. Ali é coisa de política, né? Uma política. Eu não sou a favor do Flamengo, não sou a favor do Gabigol, mas tem que ser justo, né? O cara joga muito e é um cara forte, um cara que chega junto. Então, não sei por que tirar para botar aquela galinhazinha lá fraquinha, né? Então não adiantou nada. Só perdeu tempo. Então, vejo que, voltando aqui para o nosso critério, os tipos de precatório, né? São a natureza alimentícia ou natureza não alimentícia, né? Então, são os dois tipos aí de precatório. E o parágrafo 2º do artigo 100, ele traz que os débitos de natureza alimentícia, aqueles que servem para o sustento da família, por isso a natureza alimentar, cujos titulares, os originários, né, ou sucessores, né, também os portadores de doenças graves, né? Os portadores de deficiência, né? Pessoas portadoras de deficiência, e aquelas pessoas que têm mais de 60 anos de idade, né? Aqueles que já são os idosos, nos termos da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, não é verdade? Como prevê lá, regulamenta o artigo 229 da Constituição Federal, eles têm preferência, né? Mas o resto entra aí na lista, né? Na ordem cronológica de apresentação, a exceção que existe também a questão do requerimento de pequeno valor, ou seja, a requisição de pequeno valor, nos termos do regulamento, não, da Lei 1481 de 2013, aqui do Estado do Acre, que foi reformada pela Lei 3.157 de 2016 e regulada aí pela Resolução 127 de 2007, né, do Tribunal de Justiça do Acre. Então, existe aí, na verdade, pode até ser fracionado esse valor, né, para facilitar o pagamento, existe essa previsão na lei, né, então existe essa questão aí
previsto ainda também, obedecendo, logicamente, o que prevê a súmula vinculante número 17, quanto à questão da correção monetária